Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos continuar nossa análise sobre os motivos que levam as pessoas ao ateísmo. Nós, nessa série, estamos mostrando como são fracos, como são frágeis os argumentos a favor da existência de Deus. No primeiro e segundo vídeo dessa série que nós já fizemos, nós refutamos alguns desses argumentos. Se você aí não assistiu ainda, tanto o primeiro como o segundo vídeo dessa série, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. Agora, vamos continuar nosso estudo refutando mais alguns supostos argumentos sobre a existência de Deus. Um argumento muito usado pelos religiosos é o seguinte, eles falam assim, todo mundo acredita em Deus, todas as civilizações têm uma religião, isso mostra que Deus existe. Será que realmente mostra? Não, não mostra. Uma mentira repetida 1000 vezes não vira uma verdade só porque você quer. Assim como um erro muito popular não se torna um acerto, porque você quer que aquilo se torne um acerto. Além disso, é falso que todas as civilizações têm religião. Por exemplo, existe uma tribo aqui mesmo no Brasil chamada Pirahãs. E essa tribo ela não tem crença em nenhuma divindade. Curiosamente, um missionário inglês de destaque, ele foi para lá para tentar convertê-los e acabou se tornando um ateu. Então, essa afirmação de que todas as civilizações têm uma religião é uma mentira, porque existem civilizações que não têm crença alguma em divindades, como eu citei aqui, a tribo indígena dos Pirahãs. E é também, obviamente, falso a afirmação de que todo mundo acredita em algum Deus, quanto mais no Deus cristão. Para você ter uma ideia, para cada cristão que existe hoje no mundo, existem 2 não cristãos. Muitos falam assim, mas eu quase não vejo ateus, né? Eu quase não vejo pessoas afirmarem que não têm crença em divindade alguma. Sabe por que isso acontece? Isso acontece porque muitos ateus se sentem forçados a ficar no armário devido ao preconceito e à discriminação que sofrem. Os cerca de 2% de ateus no Brasil, porque segundo uma pesquisa recente, existe 2% de ateus no Brasil declarados. Isso fora os que preferem não declarar abertamente. Então, esses 2%, que representa aí, vamos supor, o Brasil tem por volta de 200 milhões, né? 10% daria 20 milhões. 2% dá 4 milhões. 4 milhões de pessoas que declaradamente são ateus. Esse número, para você ter uma ideia, ele corresponde ao triplo do número de umbandistas, judeus e batistas juntos. Então, essa ideia de que quase não existem ateus, isso é uma mentira, né? Os ateus hoje já são uma parcela considerável da nossa sociedade aqui no Brasil e também no mundo. Além disso, essa ideia de que a popularidade de uma crença é uma prova da sua veracidade, ou ao menos é um bom indicador, isso também é uma enorme falácia. Eu costumo chamar essa falácia de a falácia da popularidade. Muitas crenças que já foram bastante populares no passado, por exemplo, hoje estão desacreditadas. Tanto crenças sobre a natureza, como crenças sobre a moral. Tanto crenças sobre a natureza, ou, por exemplo, sobre a moral, que antigamente tinham muita popularidade, hoje elas são muito desacreditadas. Quer ver alguns exemplos? A ideia
de que é certo escravizar ou subjugar certos grupos de pessoas, no passado era muito popular, era muito aceito. Inclusive, até mesmo muitos citavam a Bíblia Sagrada como uma fonte que mostrava que isso era normal, né? Inclusive, a Bíblia traz trechos regulamentando essa prática. Então, as pessoas elas apoiavam-se muito nessa ideia de escravidão. Inclusive, foi muito difícil, né, que se mudasse essa ideia na cabeça das pessoas, né? Podemos dizer que até as religiões atrapalharam muito, né, esse movimento abolicionista, porque as religiões, na época, ficavam apoiando os escravocratas. Mas, com o tempo, né, depois de muita luta, né, foi conseguindo tirar isso da cabeça das pessoas. E hoje a maioria das pessoas já considera isso algo repulsivo. Mas no passado era uma ideia muito popular. Agora eu pergunto a vocês, o fato da escravidão ter sido uma ideia muito popular no passado e aceito pela maioria das pessoas, isso quer dizer que a escravidão é algo correto? Você acha correto? Uma outra crença que era muito comum no passado, que a maioria das pessoas acreditava, era de que a Terra era plana e que a Terra era o centro do universo e que o Sol é que girava em torno da Terra. Como nós sabemos, até mesmo a religião, né, lutou para manter esse conceito, né, e fez de tudo para que as pessoas continuassem acreditando dessa forma. Mas, como sabemos, graças a grandes cientistas do passado, como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, aos poucos essa ideia, essa crença foi caindo por terra. E evidências foram surgindo cada vez mais contundentes. E por fim até mesmo a igreja teve que voltar atrás. No início ela começou até a perseguir, né, esses cientistas, essas pessoas que tentavam mostrar essa realidade, mas com o tempo eles tiveram que reconhecer. Agora eu pergunto a vocês, né, o fato de que no passado era muito popular a crença de que a Terra era plana e que o Sol é que girava em torno da Terra, o fato da maioria das pessoas terem essa crença, isso significa que isso é verdade? Claro que não, né? Apesar de que, por incrível que pareça, ainda existem algumas pessoas que ficam se apegando a esse conceito, a essa crença, que ainda ficam defendendo a Terra plana, mas sabemos que são uma minoria, né? A grande maioria das pessoas que tem um mínimo de conhecimento científico sabe que a Terra ela não é plana, né? E que a Terra não é o centro do universo, né? Que a Terra é apenas um de diversos planetas que giram em torno do Sol. E que o Sol também é uma de milhões de estrelas, né, que giram na nossa galáxia, a Via Láctea. E que a nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre milhões e milhões de galáxias que existem no universo. Assim, no universo que o homem conseguiu observar, né, o universo observável. Porque há limites do universo que o homem ainda não conseguiu observar com seus telescópios, como o Hubble. Mas a questão é que o fato de que no passado a maioria das pessoas acreditava que a Terra era plana, isso não quer dizer que seja uma verdade essa afirmação de que a Terra é plana. Porque na realidade, com o tempo, né, se descobriu que a Terra não é plana. Então, o fato de uma ideia ou de uma crença ser popular, isso não significa que seja verdade. O mesmo eu posso dizer da crença em Deus. O fato de que hoje a maioria das pessoas acredita em Deus, isso não quer dizer que isso seja verdade, que seja um fato, né? A verdade, ela não é uma democracia. A verdade também, ela não vai se adaptar à sua vontade ou à vontade da maioria. A verdade é baseada em fatos e evidências que podem ser comprovados e replicados em qualquer lugar.
Portanto, essa falácia da popularidade que muitos religiosos usam para tentar argumentar a favor da existência de Deus, como eu já disse aqui, não passa de uma falácia. Um outro argumento muito usado pelos religiosos é o argumento do amor. Eles falam assim: Deus é como o amor. Você não pode provar que ele existe, mas sabe que ele está lá. Já viu algum religioso falar isso com você ou usar esse argumento? Eu já escutei muito isso. Essa analogia é realmente muito boa, mas só prova que, assim como o amor, esse Deus só existe dentro da cabeça das pessoas e não fora. O amor, gente, é um estado mental químico causado por um fluxo de substâncias fabricadas no corpo da pessoa apaixonada. A ciência já fez diversos estudos sobre isso. Há diversas matérias, diversos artigos científicos falando sobre isso. Entre as substâncias que agem quando a pessoa apaixonada, né, está ali demonstrando seu amor, está sentindo amor por alguém, estão a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina, a oxitocina, a vasopressina, a serotonina e as endorfinas. Todas essas substâncias, elas começam a agir dentro da mente da pessoa apaixonada. Na realidade, este argumento serve para deixar bem claro que nem tudo que sentimos intensamente existe fora de nós. O mesmo vale para outros sentimentos e sensações que conhecemos, como, por exemplo, o ódio, a angústia, a felicidade. Isso tudo, todos esses sentimentos que eu falei aqui, eles vêm dos nossos sentidos. Esses fenômenos povoam nossa mente e nosso mundo. E, sem dúvida, são da maior importância para nós. Mas isso não quer dizer que eles vão além das fronteiras do nosso sistema nervoso. O mesmo se dá com os deuses. Um outro argumento muito usado pelos religiosos é o seguinte: eles dizem assim: existem muitas coisas que não podemos ver, mas sabemos que existem, como, por exemplo, o ar, as bactérias, os átomos. O mesmo se dá com Deus. Já escutou isso de algum religioso? Eu escuto muito isso. Mas o que as pessoas não entendem é que a questão da existência não tem nada a ver com a visão. A questão da existência tem a ver com provas, com evidências, e não com a questão de se conseguir ver. É interessante que há muitos tipos de evidências além das visuais, e parece que as pessoas desconsideram ou esquecem desse detalhe. Nós temos, além do sentido da visão, nós temos outros sentidos. E além disso, nós temos a lógica e uma enorme variedade de aparelhos e técnicas que nos ajudam a coletar evidências e provas sobre, por exemplo, o ar, a existência do ar, sobre as bactérias, sobre os átomos e diversas outras coisas que, apesar de nós não enxergar, não vermos com nossos olhos normais, né, os olhos comuns, nós sabemos da sua existência. Somente na esfera místico-religiosa é que existem entidades cuja existência as pessoas aceitam pacificamente sem nenhuma evidência. É só mesmo na esfera místico-religiosa é que observamos esse fenômeno. Por exemplo, deuses, anjos, espíritos, fantasmas, almas, energias. São alguns exemplos de entidades que na esfera místico-religiosa as pessoas acreditam cegamente e pacificamente, sem que haja nenhuma evidência. Você não consegue mostrar nenhuma evidência da existência dessas entidades, seja usando o sentido da visão, seja usando qualquer outro sentido que o ser humano tenha,
ou até mesmo usando a lógica, ou até mesmo usando uma variedade de aparelhos e técnicas. Você não consegue provar a existência dessas entidades. Infelizmente, as pessoas aceitam, né, sem nenhuma evidência clara. Nós podemos comprovar a existência do ar através de qualquer um de uma série de experimentos muito simples. O mesmo vale para as bactérias, para os átomos. Agora, só temos certeza de que as bactérias e os átomos e o ar, por exemplo, existem em virtude de resultados conclusivos desses experimentos, que podem ser reproduzidos em qualquer lugar do mundo, sempre dando os mesmos resultados, independente da crença da pessoa. Agora, no caso das divindades, esses experimentos simplesmente não existem, ou são apenas experiências internas que não podem ser reproduzidas por outras pessoas. Um outro argumento muito usado pelos religiosos chama-se o argumento da moralidade. Exatamente. Muitos religiosos afirmam que todos nós temos um sentido do que é certo e do que é errado. Uma consciência que nos coloca sob uma lei superior. Então, para eles, isso leva a crer que existe um apelo moral universal que aponta para fora da humanidade. No caso, segundo os religiosos, Deus colocou em nós essa moralidade inata. Para eles, o fato de termos esse senso comum do que é certo e do que é errado, para eles isso é uma prova da existência de Deus. Mas será que realmente é uma prova? Este argumento, como todos os demais que nós já analisamos aqui, ele também é muito frágil. Na realidade, os sistemas éticos baseiam-se no valor que os humanos atribuem à vida. Por exemplo, bem é aquilo que melhora a vida e mal é aquilo que ameaça a vida. Portanto, não precisamos de uma divindade para nos dizer que é errado matar, mentir ou roubar. Os humanos sempre tiveram o potencial de usar as suas mentes para determinar o que é bondoso e o que é razoável. Não existe esse apelo moral universal. E nem todos os sistemas éticos concordam entre si. Por exemplo, a poligamia, sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, canibalismo, espancamento de esposas, automutilação, guerra, circuncisão, castração e o incesto são ações perfeitamente morais em algumas culturas. Além disso, cristãos devotos e crentes na Bíblia não conseguem concordar entre si quanto ao que a Bíblia diz sobre muitas questões morais cruciais. Os religiosos normalmente adotam posições opostas em diversos assuntos, tais como pena de morte, aborto, pacifismo, controle da natalidade, suicídio, eutanásia, direito dos animais, questões ambientais, separação entre igreja e Estado, direito dos homossexuais, direito das mulheres, entre outros. Disso tudo, pode-se concluir que ou há uma multiplicidade de deuses distribuindo conselhos morais contraditórios, ou esse suposto único Deus está realmente confuso. Os valores, gente, eles residem no interior dos cérebros físicos. Portanto, se a moralidade aponta para Deus, então nós somos Deus. O conceito de Deus é simplesmente uma projeção de ideais humanos. Aquele velho argumento da moralidade, muito usado pelos religiosos, quando os religiosos falam assim, se não existe um padrão moral absoluto, então não existe certo e errado absoluto. Sem Deus não há base ética e a ordem social vai se desintegrar. Esse tipo de frase, esse tipo de argumento
é um argumento a favor da crença num Deus, mas não é um argumento a favor da existência de um Deus. Eu explico por quê. A exigência de uma moralidade absoluta só vem de religiosos inseguros. Como o famoso Voltaire ironizou, se Deus não existisse, seria preciso inventar um. Pessoas maduras sentem-se confortáveis com o caráter relativo do humanismo, visto que este fornece um quadro de referência consistente, racional e flexível para o comportamento humano ético, sem uma divindade. As leis dos países mais desenvolvidos, elas se baseiam numa constituição secular, não se baseiam na Bíblia. Quaisquer textos bíblicos que apoiam uma boa lei só fazem isso porque passaram nos testes dos valores humanos, que são muito anteriores aos ineficazes 10 mandamentos, que, por sinal, esses 10 mandamentos se baseiam em outros códigos morais mais antigos, como o Código de Hammurabi. Não há evidência de que os teístas, aquelas pessoas que acreditam em Deus, são mais morais que os ateus. De fato, o contrário parece ser verdadeiro, conforme evidenciado por séculos de violência religiosa. Em sua maioria, os ateus são pessoas felizes, produtivas e morais. Vários livros, como Por que o Bom é Bom, de Robert Hindley, ou A Ciência do Bem e do Mal, de Michael Semer. Também temos o livro Podemos Ser Bons Sem Deus, escrito por Robert Buchman. E temos também o famoso Mentes Morais, de Mark Hauser. Inclusive eu vou deixar o nome desses livros aqui na descrição, se você se interessar em ler algum desses. Eu indico para vocês, eles são muito interessantes. E esses livros, eles argumentam justamente sobre isso que eu estou falando aqui agora, que o nosso senso de certo e errado não vem de uma fonte externa, de um ser superior. Na realidade, o nosso senso comum de certo e errado que existe hoje é uma consequência do nosso passado darwiniano. A seleção natural, durante milhões de anos, criou, por assim dizer, né, ou desenvolveu esse senso de moralidade que nós temos hoje. O ser humano constituiu esse senso de moralidade no consciente coletivo através de milhões de anos de experiências adquiridas por meio de erros e acertos. Se uma pessoa ainda não entendeu que a crueldade é errada, ele não vai descobrir isso lendo a Bíblia ou o Alcorão, por exemplo, já que esses livros transbordam de celebrações da crueldade, tanto humana quanto divina. Então, meu amigo, eu vou ser bem sincero com você, se você ainda não entendeu que a crueldade é errada, através das experiências que a humanidade já desenvolveu através de milênios, através de experiências de acerto, de erro, de tentativas, né, vendo o que é melhor para a humanidade, né, o que vai realmente trazer mais benefício para a vida. Se você não entendeu isso através da nossa evolução, não é lendo a Bíblia ou o Alcorão que você vai entender isso. Muito pelo contrário, porque esses livros estão repletos de passagens sangrentas, passagens repulsivas, passagens cruéis, repugnantes, e que mostram uma crueldade não só do ser humano, mas como do próprio Deus bíblico. Tenha certeza de uma coisa: nós não tiramos nossa moralidade da religião. Nós decidimos o que é bom recorrendo às intuições morais que são, até certo ponto, embutidas em nós e refinadas por milhares de anos de reflexão sobre as causas e possibilidades
da felicidade humana. Nós fizemos um progresso moral considerável ao longo dos anos. E não fizemos esse progresso lendo a Bíblia ou ao Corão mais atentamente. Na realidade, religiões não ensinam nada de moralidade. Elas ensinam obediência. Moralidade é fazer o que é certo, independente do que lhe foi dito. Agora, obediência é fazer o que lhe foi dito, independente do que é certo. E se você aí que está me vendo faz boas ações, né, porque uma religião lhe diz que você tem que fazer boas ações, você não é uma boa pessoa. Você é apenas um cão adestrado. A pessoa que faz boas ações porque almeja uma recompensa ou evita fazer coisas ruins porque teme um castigo, esse tipo de pessoa é uma pessoa muito perigosa. E eu digo com toda sinceridade a vocês, o que é o céu se não um suborno? E o inferno se não uma ameaça? Por isso é que eu reitero a vocês. A humanidade não desenvolveu a sua moral, que hoje é um senso comum, através da religião ou através dos seus livros sagrados. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui, de que realmente não foi feito nenhum progresso real da moralidade se apegando às religiões ou aos seus livros sagrados. Tanto a Bíblia como o Alcorão são livros que aceitam a prática da escravidão. Não é mesmo? Tanto a Bíblia como o Alcorão aceitam a prática da escravidão. Até mesmo regulamentam a escravidão. Inclusive tem uma passagem na Bíblia, que eu cito muito ela, lá que fala que você pode bater no seu escravo à vontade, desde que não o mate. Pode descer um cacete nele. Não matando, não tem problema nenhum. Não pode matar. Mas bater, pode bater à vontade. Então olha bem que absurdo, né? O que esse livro, dito como sagrado, fala sobre a escravidão, sobre escravizar outras pessoas. Agora, todos nós, né, sabemos que no mundo civilizado, né, as pessoas reconhecem a escravidão como uma abominação. Então veja que mesmo esses livros ditos como sagrados, falando coisas totalmente contrárias, né, à humanidade, através de experiências, de erros e acertos, né, de tentativas, foi chegando a um senso comum de que a escravidão é algo repulsivo. E eu digo mais a vocês, as coisas boas que existem nas Escrituras, como por exemplo a regra de ouro, né, que tem na Bíblia, que fala lá, né, nunca faça ao outro o que você não quer que o outro lhe faça. Essa regra de ouro, ela pode ser apreciada pelo seu valor ético. Pode sim ser apreciada, sem a crença de que isso foi transmitido pelo Criador do universo. Se você passar a entender que a Bíblia foi um livro escrito por homens, que contém ideias humanas, né, e que não tem nada de inspiração divina, você vai achar mais sentido na Bíblia, que é um livro que na própria leitura dela você vai vendo o desenvolvimento da humanidade, dos valores de moral, né? Você vai observando essa evolução, né? Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que são passagens mais cruéis, né? São passagens mais violentas, né? É um Deus mais sanguinário, né? É um Deus mais irado, típico dos povos mais antigos. E se você ler o Novo Testamento, as Escrituras gregas, você já vai observar uma certa evolução da humanidade. Então, visto que a Bíblia tem ideias puramente humanas, né, não tem nada de inspiração divina, se você aceitar isso, você vai entender melhor justamente essa mudança de conceito dentro da própria Bíblia. E esse é um exemplo claro
de que os valores morais que temos hoje no consciente coletivo da humanidade foram fruto de milhões e milhões de anos de evolução, né? Milhões e milhões de anos de tentativas, de experiências, de erros e acertos, até que a humanidade foi se conscientizando de que certos valores morais são benéficos para a humanidade. Bem, esse era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Vimos aqui mais alguns supostos argumentos a favor da existência de divindades ou de um Deus. E refutamos aqui mais alguns desses argumentos que muitos religiosos usam. Na semana que vem, nós vamos continuar, né, mostrando mais argumentos muito usados pelos religiosos e vamos refutá-los aqui. Para que você não perca o próximo vídeo, se inscreva em nosso canal. Veja esse quadradinho que tem aqui, ó, tá vendo? No cantinho. Clica nele aqui e se inscreva. E além de se inscrever, acione o sininho de notificações. Porque assim, se você acionar o sininho de notificações, quando a gente sobe um vídeo, você é notificado. Então, se inscreve, aí ó, clica no quadradinho e acione o sininho de notificações. Assim, quando nós fizermos o próximo vídeo dessa série, que vai ser lançado no sábado que vem, você será notificado. Se você quiser adquirir o meu livro, né, A Bíblia sob Escrutínio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links para que você possa adquirir o meu livro. O meu livro, ele é um estudo profundo sobre as contradições, as incoerências, os mitos, as lendas, os erros científicos, os erros históricos da Bíblia, né? Os valores morais absurdos. Inclusive, aquela passagem que eu citei na Bíblia, que fala que pode bater no escravo desde que não mate ele, mas pode espancar à vontade, desde que não o mate. Né? Não matando pode bater à vontade? Você acha que isso aí eu inventei isso? Não, está na sua Bíblia aí, é na sua casa. Né? Aqui no meu livro eu cito a passagem bíblica, né, que está no livro bíblico de Êxodo, capítulo 21, versículo 20 e 21. Tanto essa passagem como centenas e centenas de outras passagens da Bíblia que demonstram justamente esse caráter repulsivo, violento, cruel, você encontra aqui no meu livro. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. O meu livro é vendido nos principais sites de venda do país, como por exemplo a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, Submarino, Lojas Americanas e diversos sites, os principais sites de venda. Só abrir o Google e digitar lá, ó, livro A Bíblia sob Escrutínio. Você vai ver diversos sites de venda onde o meu livro está disponível. E você pode adquirir meu livro também diretamente do nosso site. Conheça o nosso site. É www.deuseshomens.com.br. No nosso site eu escrevo diversas matérias, coloco notícias, tem memes, tem vídeos. É muito interessante. E também não esqueça de compartilhar nosso vídeo com outras pessoas. Comente aí, ó, diga o que você achou. E não se esqueça de dar um joinha aí no nosso vídeo, né? Isso aí você não pode esquecer, né? Estoure esse like aí para nós de joinhas. Isso é muito importante para nós, né? E se você desejar assistir os outros vídeos do nosso canal, eu também vou deixar na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos. O nosso canal já tem mais de 60 vídeos sobre diversos assuntos. Tem uma série que está chamando muita atenção das pessoas, são 4 vídeos a série. Chama 12 Evidências da Inexistência de Deus. Eu tenho uma outra série de 2 partes, chama 8 Perguntas sobre Jesus Histórico. Eu tenho uma série de 37 vídeos, chama Escrutinando a Bíblia. Abre aqui, ó, abre aqui embaixo, né, as descrições, você vai ver todos os links desses vídeos, dessas séries, desses outros vídeos do nosso canal. No mais, eu desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.